Boa noite, irmãos. Esse é o dia que o Senhor já fez, amém? E por isso estamos alegres nele. Queridos irmãos, eu quero dar boas-vindas aos irmãos que se deslocaram, estão aqui conosco, para mais uma vez cultuar o nome do Senhor. Esse culto que começa lá fora, esse culto que começa nas nossas casas, esse culto que hoje foi gostoso aqui pela manhã, começou com a ceia ágape, e nós demos continuidade aqui no templo, e esse culto que vai continuar durante a semana, e principalmente durante a semana. Amém, irmãos? Então, abra o seu coração, esteja atento àquilo que o Senhor quer fazer hoje. Nós temos um aviso muito importante, pedir ao Lucas, o pessoal, para passar aqui, que vai ser a formatura do curso de feminilidade. Essas mulheres fortes, guerreiras da nossa igreja, e outras convidadas também que não são da nossa igreja estão participando desse curso. E é um curso muito importante, de uma densidade maravilhosa. Eu conheço o conteúdo, a minha esposa fez, e trouxe um aperfeiçoamento lá dentro da nossa casa ainda muito maior. Então, elas merecem ser honradas, e eu convido os irmãos para que no próximo sábado, às 19 horas, esteja toda a igreja aqui privilegiando a formatura da verdadeira feminilidade, design divino. Posso contar quem vai ser a preletora, pastor? Nós teremos a presença especial aqui da Viviane Branco. Ela vai nos abençoar com uma palavra especial a respeito desse fechamento aí de mais um curso, não é, gente? Eu convido os irmãos agora a abrirem a palavra do Senhor no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 63, verso 7. E assim diz: falarei da bondade do Senhor. Todos encontraram aí? Amém? Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que Ele fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Isaías estava aqui orando, pedindo que Deus levasse a efeito a redenção prometida ao povo de Israel. E tudo isso a respeito da demonstração da bondade do Senhor, da fonte inesgotável da aliança que Deus tinha feito com o seu povo. E nós percebemos como Deus é bom conosco, tio Rick. Em todo tempo Ele é bom. Nós temos experimentado da bondade de Deus, e muitas vezes nós deixamos de fazer como Isaías fez, que é falar da bondade do Senhor. Pastor Pedro, às vezes a gente indica um bom perfume, um bom restaurante, um bom livro, mas eu deixo de falar da bondade do Senhor. Eu convido a igreja a falar diariamente da bondade do Senhor, a se lembrar da bondade do Senhor, seja na alegria, num tempo de aflição, com o coração aberto ou não, mas falar da bondade do Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor com alegria. Coloque-se aí de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor, dizendo por qual motivo nós estamos aqui, né? Se não fosse para adorar o Senhor, eu tenho certeza que você não viria, você não deslocaria da sua casa, mas o Senhor já preparou um momento tão especial para você bendizer o nome dEle, para você adorar o nome dEle, o nosso Deus, o nosso pastor, aquele que nos comprou com preço alto, preço de cruz. Isso que celebramos pela manhã. Vamos cantar ao nosso Deus. Na presença do Senhor nós estamos, por isso nós nos alegramos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti,
pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar mais uma vez. Jesus, em tua presença, nós estamos reunidos para adorar o seu nome. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém? Amém? Amém. Pela manhã nós cantamos uma canção. E eu disse que nós estamos renovando o nosso repertório, não é isso? Eu usei a palavra que o pessoal riu para Juju, que foi inódia. Nem é todo mundo que conhece isso, né? Inódia, cancioneiro. E nós estamos, então, incluindo novas canções no nosso repertório, né? Disse que são novos tempos, então também são novas canções que nós precisamos cantar, que refletem os desafios desse novo tempo que nós vivemos. E nós podemos descansar no nosso Senhor, nosso pastor. É a mesma canção que nós cantamos pela manhã, nós vamos cantar agora de noite, mais uma vez. E vamos fazer da mesma estrutura que nós fizemos. Nós vamos cantar aqui algumas vezes para que você aprenda. E depois nós vamos cantar todos juntos. Se você esteve de manhã, você aproveitou esse momento, foi bênção para a sua vida, eu tenho certeza. E para a nossa vida foi abençoador. Então vamos cantar juntos. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. Contigo. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua
jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu ao alto vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém? Amém, amém. Enquanto cantamos a próxima canção, você pode também trazer os seus dízimos e ofertas. Nós temos sempre lembrado que, como o Herbert falou aqui pelo início, né? A bondade do Senhor para com Israel, a bondade do Senhor para com o povo dele hoje aqui presente, que você possa refletir sobre essa bondade e, quando participar desse momento, não ter no seu coração nenhum peso, né? Não ter no seu coração nenhum sentimento de que isso vai fazer falta. Esteja certo que o Senhor te cobre com infinitas bênçãos, muito mais do que aquilo que você vai ou tem intenção de entregar. Tenha certeza de que o Senhor é presente na sua casa todos os dias e que a bondade do Senhor se manifesta de várias formas, né? Então, enquanto você participa desse momento cantando junto conosco, você também vai abençoar a vida do seu irmão aí do seu lado, cantando que a bênção do Senhor possa se derramar sobre a vida dele, sobre a vida da família dele. Vamos cantar juntos. Que o Senhor te abençoe.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Senhor, nós declaramos que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos isso, que o Senhor tem abençoado a nossa casa, que o Senhor tem abençoado, Deus, as nossas finanças, bem como, Deus, o nosso relacionamento com os nossos familiares. Obrigado porque o Senhor tem sido presente na nossa casa. Obrigado porque o Senhor tem sido presente na vida da nossa igreja, e nós podemos ver isso, ó Deus, com o sorriso dos nossos irmãos, com a alegria que temos de compartilhar do teu amor aqui. Nós te damos graças, Deus, porque a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, e porque podemos abençoar a vida do nosso irmão, cantando, ó Deus, que a bênção do Senhor possa se derramar sobre as nossas vidas, sobre as gerações que ainda estão por vir. Assim nós cantamos a Ti, adoramos o Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Você pode se sentar. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém. Amém. Assim mesmo como nós estamos, nós ainda vamos orar uma vez mais. Nós cantamos que a bênção do Senhor se derrame sobre a sua família, sobre a sua casa, até 1000 gerações, né? Então, talvez você esteja aí com uma necessidade, com desejo de súplica ao Senhor, seu Deus, por sua intervenção, por sua graça, para que você seja alcançado com a misericórdia dEle. Então, se você deseja que a igreja ore com você e por você, fique em pé no seu lugar mesmo, coloque a mão aí no seu coração, e nós vamos orar ao Senhor, aquele que nos sonda, aquele que nos conhece, aquele que é bom. A palavra do Senhor diz, Salmo 34, verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele coloca a sua confiança. Ó Senhor dos mais altos céus, nós te damos graças nessa noite, te damos graças pela tua presença entre nós, te damos graças, ó Jesus, porque o Senhor passeia no meio da sua igreja, os seus olhos são como chamas de fogo, nada escapa ao seu maravilhoso e poderoso olhar. Eu sei que como supremo pastor que tu és, o Senhor sonda o nosso coração nessa noite. Ó Senhor, venha conhecer os nossos pedidos mais íntimos, a nossa necessidade, aquilo que nós sequer ainda sabemos que precisamos, mas tu sabes. E invocamos, Senhor, o seu favor, a sua misericórdia, a tua graça sobre todos nós. Ó Deus, trazendo saúde, trazendo cura, trazendo a tua bênção, trazendo conversão, trazendo transformação, arrependimento, entendimento, sabedoria, para que possamos, ó Deus, viver na tua presença e para a tua glória. Ó Deus, que tu que és o supremo pastor das nossas almas, possa falar conosco agora também, quando iremos abrir a tua palavra, que o teu espírito de revelação e de graça
de entendimento, repouse sobre cada um de nós. Assim nós oramos e oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Quero aproveitar e agradecer a presença daqueles que nos visitam. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa oração é que Deus possa falar ao coração de todos nós. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 21. Leremos até o final do capítulo. Nós estamos com uma série de mensagens cujo tema é graça em tempos de aflição. E hoje nós vamos pensar como subtema sobre graça para além das impossibilidades, a partir da narrativa da ressurreição da filha de Jairo. Então, Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, capítulo 5, verso 21. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, a palavra do Senhor diz assim escreveu o evangelista Marcos. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando ele viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as suas mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. E Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha passado muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. E no mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da sua enfermidade. Verso 30. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e o seu sofrimento acabou. Então enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: a sua filha morreu. Para que você continua incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que ninguém
para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Senhor, dai-nos a tua palavra nessa noite, a nossa oração, no teu nome. Amém. Irmãos, o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 20, os últimos versículos do capítulo 20 do seu evangelho, ele vai dizer que todos os relatos acerca de Jesus e os seus feitos foram escritos para que nós pudéssemos crer no seu nome. E crendo no seu nome, nós herdássemos a vida eterna. É dentro dessa perspectiva, portanto, que a gente precisa ler todos os relatos maravilhosos acerca dos atos de Jesus. A finalidade última desses relatos é anunciar a glória de Deus e a salvação que nos foi apresentada e revelada por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Esse é o ponto focal de todo o anúncio do Evangelho. Mas é verdade afirmar que, não obstante essa intenção autoral, é verdade afirmar que toda essa revelação da beleza e da grandeza de Deus, ela acontece na nossa história. Deus sempre irá se revelar na nossa história. Deus sempre irá mostrar a beleza da sua face, o seu poder e a sua majestade e a sua identidade a partir dos nossos dramas pessoais. Aliás, que Deus é especialista em usar os nossos dramas pessoais para mostrar quem Ele é. Isso não foi diferente aqui no caso específico desse chefe da sinagoga chamado Jairo. Ele estava, irmãos, em uma situação muito limite, uma situação muito delicada, porque a sua filhinha, de 12 anos apenas, uma mocinha, né, ela estava gravemente enferma. E é bem provável, inclusive, que esse homem, por ser um chefe da sinagoga, esse homem deve ter procurado vários outros recursos antes de chegar a Jesus. Porque não lhe faltava recurso financeiro, certamente ele era um homem de posses, não lhe faltava também influência e relacionamentos, e não faltava, inclusive, a fé judaica. Porque certamente ele havia procurado outros fariseus, outros homens de Deus, para que eles pudessem também interceder e fazerem orações para que a sua filha fosse curada. É verdade, é possível, e é claro que ele também procurou os melhores médicos da sua região, para que eles, dando um diagnóstico, pudessem também curar a sua filha. Só que nada disso adiantou. E nessa situação de desespero, e quem é que pai sabe muito bem disso, né? Porque quando a coisa dói na gente, a gente até suporta a dor. Mas quando a dor dói no nosso filho, quando a dor dói num ente que é próximo, querido a nós, parece que lateja, parece que fica insuportável, parece que deixa a nossa alma inquieta. E esse pai, então, inquieto, desesperado, ele se lança a Jesus como o seu último recurso. Irmãos, aqui um parêntese muito, muito importante e muito pedagógico para nós. Em muitos casos, Deus permite que os nossos recursos se esgotem completamente para que nós possamos ir a Ele. Ninguém vai a Jesus com as mãos cheias. Ninguém vai a Jesus, muitas vezes, com recursos ali para serem lançados mão. Aqueles que vão a Jesus, sempre vão para receber de Jesus, devem se apresentar a Ele com as mãos vazias. E muitas vezes Deus usa o nosso desespero, o nosso desalento, a nossa falta de recurso, para mostrar que Ele é infinitamente maior do que todos os socorros desse mundo. Eu amo, os irmãos sabem disso, meu salmo preferido é o Salmo 121. Quando o salmista ali, né, vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E é uma pergunta retórica, né? Porque o que ele está querendo estimular, na verdade, é a fé no Deus de Israel, quando ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Ele considera as possibilidades e ele vai dizer: diante de toda essa gama de possibilidades, essa prateleira de opções, eu
desprezo todas elas, porque eu preciso olhar para aquele que de fato é capaz de me salvar. E Jairo então se apresenta ao Senhor dessa forma, desesperado. No seu primeiro momento, o que interessava para Jairo era uma solução imediata do seu problema. Irmãos, e muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de Jesus, como se Jesus fosse um resolvedor de problemas. Alguém que a gente vai quando a dor está doendo forte. Porque quando está céu de brigadeiro, tudo ok, a gente vai meio pedra, meio tijolo, né? Não participa da reunião de oração, não vai no culto, não ora, não é assim? Não lê a Bíblia, mas basta a dor bater forte, a gente acorda de manhã já lendo a Bíblia, a gente acorda de manhã já ajoelhando e clamando ao Senhor. Nós nos tornamos frequentes na reunião de oração. Na hora do culto, a gente fica louco para o pastor fazer uma oração de intercessão, porque nós queremos ir à frente, não é assim? Quando a coisa pega para o nosso lado, é que nós vamos ao Senhor. Jairo, então, foi ao Senhor com toda a ânsia da sua alma, porque a sua situação era uma situação limite, era um caso muito capital, e ele precisava da intervenção do mestre. Mas Jesus estava interessado muito mais do que resolver um problema. Como nós falamos aqui, a intenção do Evangelho não é resolver os nossos problemas. Se você está aqui para que você receba de Deus a solução dos seus problemas, dinheiro, saúde, casamento, você está no lugar errado. Jesus não vende nada disso. Nós não estamos vendendo isso aqui, o Evangelho não vende isso. Nós estamos aqui para anunciar a beleza da glória de Deus. Quem é Jesus de Nazaré? Os nossos olhos devem ser colocados nele. Jairo precisava sofrer essa metanoia, essa mudança de mentalidade acerca de quem é Jesus de Nazaré. E note que é muito interessante, porque ele começa do beabá, porque ele vai a Jesus como se Jesus fosse apenas um mestre milagreiro. Porque se os seus irmãos observarem muito bem, ele vai dizer assim para Jesus: olha, Jesus, a minha filha está muito, muito doente, mas agora você precisa de fazer uma coisa. Você precisa sair agora de onde nós estamos, nós precisamos ir até ela, e você precisa impor as suas mãos sobre ela, e você impondo as suas mãos sobre ela, ela será curada. Irmãos, esse era o ritual de cura do povo de Israel. Era assim que as curas deveriam, entre aspas, ser processadas. Era necessário que o homem de Deus, aquele que tem uma interlocução com Deus especial, pudesse ir até a pessoa e colocando as suas mãos, impondo as suas mãos, para que, de alguma forma, Deus pudesse intervir. Então, Jairo, quando se relaciona com Cristo, ele se relaciona apenas como esse homem especial, que era capaz de intermediar, era capaz de interceder acerca da sua necessidade. Ele está teologicamente equivocado acerca de quem é Jesus. Ele precisa ter a sua mente transformada. Mas olha que coisa interessante. A despeito da sua incorreção teológica, a despeito da sua pouca visão, da sua visão ainda estreita acerca de quem é Jesus, o texto nos diz de uma forma muito linda, no verso 24, que Jesus foi com ele. Jesus poderia muito bem corrigi-lo, Jesus muito bem poderia dizer: não, se é assim eu não vou. Se você podia dar uma carteirada em Jairo, não é? Olha, Jairo, você não está com nada, você é um bola murcha, você não sabe quem eu sou, você sabe com quem você está falando, rapaz, não é? A gente, por muito menos, a gente dá nossas carteiradas, né, de autoridade. Mas Jesus, mesmo percebendo que Jairo tinha uma visão muito estreita, pequena, acerca de quem ele era, o texto diz que o mestre, humildemente, vai com ele. Irmãos, é verdade que Deus muitas vezes não se encaixa na nossa perspectiva acerca dele. A nossa teologia, muitas vezes, é tão insuficiente, é tão infantil, é tão pequena, mas, mesmo assim, Deus vem conosco. Deus está conosco, Deus age na nossa família, mesmo a gente ainda não relacionando com Ele da forma como Ele gostaria que nós nos relacionássemos, mesmo indo a Ele apenas quando a dor está doendo, mesmo indo a Ele de forma interesseira, tratando como um curador, como um resolvedor de problemas, mesmo assim, meus amados irmãos, olha o caráter amoroso e misericordioso do nosso Deus, mesmo assim, Ele vai conosco, Ele está conosco, Ele nos acompanha nas nossas angústias.
Mas a despeito de toda essa nossa ignorância, Ele não quer nos deixar assim. Ele quer nos revelar, como nós vimos aqui, já falamos, Ele quer nos revelar a sua glória e quem Ele é. E é nesse trajeto, é nesse percurso, é nessa caminhada de algumas horas, possivelmente do ponto A para o ponto B, que Jesus começa a revelar para Jairo a sua identidade e a sua grandeza e a sua majestade e, sobretudo, quem Ele é, a sua divindade. Nesse trajeto, Jesus andando com Jairo, nós temos aqui, entremeando essa narrativa, essa outra narrativa acerca da cura dessa mulher com o fluxo de sangue. Um ciclo menstrual intermitente. Havia 12 anos, engraçado, 12 anos da mulher, 12 anos da filha de Jairo, né? O evangelista Marcos fez questão de mostrar que ela sofria tinha a mesma idade do sofrimento dela, da filha de Jairo. Eu acho isso um dado curioso, um dado interessante. Essa mulher, então, com esse fluxo menstrual intermitente, ela já havia gastado todos os seus recursos com os médicos também, assim como Jairo. Certamente deve ter investido dinheiro para curar sua filha, só que ela não chegou em lugar nenhum. Pelo contrário, o texto diz que ela veio a piorar. E ela também, assim como Jairo, ela ouviu falar da grandeza de Jesus. Quem era Jesus? O seu poder, a sua majestade. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus já fez muitas curas. No capítulo 5 mesmo, ele expulsou uma legião lá do endemoniado gadareno, ou seja, Jesus é poderoso, Deus está com ele é mestre, mas ele também tem um poder manifesto da parte de Deus. E essa mulher, então, ouvindo Jesus, acerca de Jesus, assim como Jairo, ela se aproximou de Jesus. Mas olha como ela se aproximou diferente. Porque Jairo falou, olha, o senhor tem que ir até a minha casa, e chegando na minha casa, tem que colocar as mãos, o ritual da cura, para que a minha filha, então, seja curada de alguma forma. Mas essa mulher não, ela foi mais ousada e com o coração mais cheio de fé. E ela, de forma tremenda, a palavra do Senhor diz que ela tocou nas vestes de Jesus. Irmãos, e esse tocar nas vestes de Jesus era algo escandaloso para os judeus, sobretudo para um chefe da sinagoga. Porque essa mulher estava com um ciclo menstrual intermitente. Pela lei de Israel, uma mulher com ciclo menstrual, ela não podia tocar no homem. Se você sentasse no lugar onde a mulher estava sentada, você era considerado impuro. Então, se essa mulher toca em você, você é considerado impuro por alguns dias. Você tem que fazer o ritual da purificação. Era essa a lei de Israel. Mas só que aqui nós testemunhamos aquilo que eu vou chamar aqui da grande reversão do poder de Deus. Porque o que acontece quando essa mulher toca em Jesus, meus irmãos? Quando essa mulher toca em Jesus, Jesus não fica impuro. Pelo contrário, quando essa mulher toca em Jesus, essa mulher é curada. Ao invés de Jesus ficar impuro, e ficar interditado por alguns dias, e cumprindo todo aquele ritual que a lei mandava, o que acontece é o oposto. Jesus não fica impuro, mas pelo contrário, dele sai poder, e cura aquela mulher para a sua própria glória. E Jairo viu isso, e certamente na mente dele, ele já começou a elucubrar, já começou a pensar, quem é esse que reveste a impureza? Quem é esse que, quando é tocado, ele transmite poder? Ele não pode ser apenas um mestre. Eu aqui dizendo para ele tocar na minha filha. Essa mulher não, ela tocou nas vestes de Jesus. E esse tocar nas vestes de Jesus também é fantástico, porque, segundo Israel e segundo os costumes daquela época, para você receber o favor de um rei, era preciso que você se aproximasse e tocasse nas suas vestes, na orla das suas vestes. Ou seja, quando essa mulher se apresenta para Jesus, ela faz justamente esse toque de um súdito que toca quando está na presença do rei. Aquela mulher reconhecia que ela estava diante, não de um curador, não de um fazedor de milagres, mas ela estava diante de um rei. E ela toca nas vestes de Jesus. E Jairo viu aquele toque. E ela se torna pura, ela fica curada.
Irmãos, Deus não está e não cabe dentro dos nossos esquemas teológicos. Deus não cabe dentro das nossas caixinhas. Quantas vezes nós pensamos que nós devemos domesticar Deus? Deus só pode agir, só deve agir na minha história se for assim. Se for dessa maneira, se for dessa forma, nós temos todo o esquema de cura, nós temos todo o nosso enredo acerca da ação de Deus. Deus, o Senhor precisa me abençoar, mas o Senhor tem que me abençoar por esse caminho. O Senhor tem que fazer dessa forma. O Senhor tem que cumprir esses rituais. Então, Senhor, eu estou te manipulando, eu estou ofertando aqui, mas agora eu quero que o Senhor abra as portas do emprego para mim. A gente acha que a gente tem um controle remoto dos céus, não é assim? Muitas vezes a gente acha que Deus é marionete, que Deus é controlável. Então nós temos aqui os botõezinhos, assim como o Jairo, e nós achamos, olha, se eu apertar esse botão da oferta, Deus vai abrir as portas do emprego para mim. Se eu apertar esse botão aqui da oração e do jejum, Deus então vai curar a minha família, Deus vai trazer o meu amor de volta, né? Parece mais propaganda de centro... esses que você vê no poste, né? Ore e eu trago seu amor de volta em uma semana. Não tem umas propagandas assim? Nós achamos que Deus é assim, meus irmãos. Mas guarde isso no seu coração. O que Jesus está mostrando para Jairo, e quer mostrar para nós nessa noite, que Deus não pode ser controlado pelos nossos esquemas teológicos. Porque Ele é livre, gente. Deus é livre. Ele age quando Ele quer, como nós temos aprendido, da forma como Ele quer. Ele não pode ser engaiolado, Ele não pode ser enjaulado. Para usar aqui um texto lá das Crônicas de Nárnia, não é? Estou vendo que o pessoal lá do Planalto deve ter cansado de ouvir falar sobre Crônicas de Nárnia, do Aslan e o Leão. Uma fala do Mr. Tummus com a pequena Lúcia, quando o leão está indo embora. E ela fica triste porque o leão está indo embora. Ela queria que o leão ficasse, porque a presença do leão dava segurança, dava alegria. Mas agora a Aslan estava se distanciando e ela começou a ficar insegura porque ele estava longe. Aí ela chora, o Mr. Tummus, aquele fauno, né? Ele vai dizer para ela, não chore, não chore. Você não pode prender a Aslan, que é Jesus, porque ele é um leão selvagem. E os leões selvagens são assim, eles vão quando eles querem, eles voltam quando eles querem. Então, não tente domesticar Aslan, não tente prendê-lo, porque ele é livre. Ele é um leão selvagem, mas não se esqueça, menina, que a despeito da sua selvageria, Aslan é sempre bom. Aslan é sempre bom. Às vezes, irmãos, a imprevisibilidade de Deus coloca medo no nosso coração. A gente fala assim, eu não sei se Deus vai permitir que eu sofra um câncer, eu não sei se Deus vai permitir que eu passe por uma situação insuportável, a gente fica com tanto, né? E, de fato, a gente não sabe. Né? E eu não vou orar por você e falar, agora você está blindado. Não existe isso. Nós não temos o controle do que vai acontecer com a nossa vida amanhã. Pode ser que a enfermidade pegue você. Pode ser que você passe por situações complicadíssimas que você jamais imaginou que iria passar. Mas saiba duas coisas. Primeiro, jamais tente ensinar a Deus como tratar você. Ele não vai entrar no seu esquema teológico. Ele é indomesticável. Mas a segunda coisa, não se esqueça, Ele é bom. Ele é bom, gente. Ele é bom. Provai e veja. Salmo 34, 8, nós recitamos aqui. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Jairo, então, já mudando a sua perspectiva nessa metanoia acerca de quem Jesus era e acerca da sua identidade, a semente da fé começou a cair no seu coração, mas vem logo aqueles estraga-prazeres. Sabe aquela turma que quando você está querendo crer em Jesus e se lançar para uma fé mais madura, vem aquela turma do deixa disso, do estraga-prazer? Foi o que aconteceu aqui. Jairo começou a ver a mulher sendo curada, certamente o coração dele se encheu de fé. Eu não estou diante de um milagreiro, eu não estou diante de um resolvedor de milagres, certamente eu estou diante de um rei, eu estou diante de alguém que reverte a impureza em cura, em pureza. Portanto, ele deve ser Deus, ele deve ser algo especial, ele não pode ser apenas um homem. Mas
foi só, talvez, esses pensamentos começarem a povoar a cabeça de Jairo, que aí chega aquela turminha do deixa disso e fala assim, olha, Jairo, verso 35, depois de Jesus curou a mulher, chegaram alguns mensageiros da casa de Jairo dizendo, a sua filha morreu. E a pergunta, até meio jocosa assim, por que você está ainda incomodando o mestre? Se ele é tão bom e tão poderoso assim, por que ele deixou que a sua filha morresse? Agora já era. Tarde demais para você. Morreu. E se morreu, sepultado está. Não tem mais remédio. A pá de cal foi lançada. Por que você ainda está incomodando o mestre? Irmãos, e quantas vezes Satanás, que é esse amigo da onça, quantas vezes a gente ouve Satanás falando no nosso ouvido justamente isso? Em uma situação que a gente enfrenta, talvez com uma situação aparentemente irreversível, irremediável, que a gente está lutando contra ela, seja de que natureza for, e a gente ora, busca o Senhor, crê no seu caráter, crê na sua identidade, sabe que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor que pode todas as coisas, mas vem Satanás, como aquela águia, aquela ave que tenta arrancar a semente de fé no nosso coração, dizendo, para que você ainda continua orando? Para de orar, rapaz. Por que você ainda continua incomodando o mestre? Chega, já morreu, aceita. Eu não consigo ler esse texto e não me lembrar de um testemunho da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma grande mulher de oração. E ela orava em todo o tempo e orava por todos nós. E ela orava pela conversão do nosso pai. Só que enquanto ela orava pelo nosso pai, ele ia de mal a pior. Se afundando cada vez mais, bebia cada vez mais, aprontava cada vez mais, dava cada vez mais trabalho. E eu confesso, irmãos, que mesmo sendo pastor, eu já tinha deixado de orar pelo meu pai. Eu já tinha orado tanto, já tinha conversado tanto com ele, já tinha falado, pai, vamos por aqui, e tentado ajudá-lo de todas as formas, mas o homem não melhorava, não dava certo. Era como essa mulher do fluxo de sangue, ele só piorava. E minha mãe ali, orando, 39 anos. 39 anos. Até que um dia, eu não sei como, não me pergunte, porque eu confesso que eu nem queria mais, até que um dia os olhos do meu pai foram abertos, e ele viu a beleza de Jesus Cristo, e quem Jesus Cristo era. 39 anos, meus amados irmãos. Talvez você está aqui nessa noite, orando há tanto tempo por alguma questão. A palavra do Senhor para você é, não deixe de orar. Continue incomodando o mestre. Continue incomodando o mestre. Deus sempre tem a palavra final. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele não pode ser domesticado, ele não trabalha dentro das nossas agendas, ele não trabalha dentro do nosso tempo. Não tente domesticá-lo. Mas nós podemos orar. Nós podemos nos debruçar diante dEle, derramar as nossas lágrimas diante dEle, porque nenhuma das nossas orações são perdidas. Ele nos ouve. Olha, Betel, Deus ouve as nossas orações. Portanto, não deixe de orar. Continue incomodando o mestre. E olha o que Jesus faz. É muito interessante, porque Jesus tira essas pessoas de perto de Jairo, porque falou assim, puxa, vocês estão aqui para atrapalhar, então deixa essas pessoas de lado. Jairo, não temas, olha para mim, para de olhar para essas pessoas, para de olhar para as circunstâncias, para
de dar ouvido a Satanás, para de dar ouvido a quem te aconselha mal. Olha para mim, não tenha medo, olha nos meus olhos, você está diante daquele que curou aquela mulher, eu sou o Senhor, eu sou o dono de todas as coisas, olha para mim, creia somente. E essa ideia do crer somente já é algo revelador, porque Jairo, como chefe da sinagoga, sabia que Jesus estava dizendo, olha, não é crer em Deus. Jesus não disse para Jairo, não temas, creia em Deus. Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente, é em mim, foco em mim. Aí Jesus se revelou para Jairo, você está diante daquele que é Deus. E você precisa tomar uma decisão. Você precisa crer quem eu sou. Muito mais do que um resolvedor de problemas. Eu sou Deus e você precisa crer em mim. E Jesus chega na casa, nós conhecemos a história, e ele olha para aquela situação, ele diz, vocês estão chorando? A menina não tá morta, ela dorme. Aí o pessoal riu de Jesus, dizendo, como assim? Nós reconhecemos uma pessoa morta. Não, é porque vocês não conseguem perceber da forma como Deus percebe as coisas. Aquilo que para a gente aparentemente está morto, para Deus é apenas um sono. Para Deus é apenas algo temporal. Jesus sabia que aquela menina estava dormindo, esperando para ser despertada. De fato, ela estava morta, irmãos. Mas aos olhos de Deus, aquela situação de morte, para Jesus, para o seu divino poder, era apenas um leve sono. E a palavra do Senhor diz, e assim a gente conclui, que ele então pegou aquela menina pelas mãos, algo que não poderia ser feito. Lembra dos rituais de purificação? Uma mulher com fluxo de sangue não poderia tocar em um homem, mas você também não poderia tocar em um defunto. Não pode, você vai ficar impuro. Mas nós estamos diante daquele que é o Senhor, da grande reversão, aquele que é a própria vida. E quando a vida toca na morte, a vida não fica impura, a vida não morre. A vida produz vida, gente. Quando Jesus toca em nós, aquilo que aparentemente está morto se transforma em vida. É isso que Jesus falou, eis que faço novas todas as coisas. Eu renovo todas as coisas. Eu tenho o poder de transformar todas as coisas. Aquilo que aparentemente está morto, para o Senhor não, para o Senhor é sinal de vida. Enquanto o Senhor estiver conosco, ali ainda existe a possibilidade do milagre e da grande vida de Deus. Mas o maior milagre de todos, meus amados irmãos, e assim nós concluímos, não foi a cura da filha de Jairo, não foi a ressurreição daquela menina. Por isso que o nosso tema é graça para além das impossibilidades. A graça da impossibilidade foi a menina ser curada e ser ressuscitada. Mas a graça para além das impossibilidades foi a conversão de Jairo. Está aqui o milagre que Deus quer realizar em cada um de nós. Muito mais do que uma cura, muito mais do que uma bênção, Ele quer nos mostrar quem Ele é e o seu poder, para que possamos confessar que Ele é o Senhor. E a minha vida depende dEle, está nas mãos dEle, eu quero viver para Ele. Não existe milagre maior do que uma vida que se converte e se entrega ao senhorio de Jesus Cristo. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Jesus, ainda não teve os seus olhos abertos para contemplar a beleza e o poder de quem Jesus é, Jesus te chamou aqui nesta noite, não para resolver o seu problema, Ele chamou você aqui nesta noite para que você tenha um encontro com Ele e com o seu poder. Ele está vivo, Ele é poderoso, Ele é muito maior do que nós imaginamos, mas Ele quer se revelar a você, não importa a sua idade, não importa a sua capacidade teológica, não importa a sua pequena fé, não importa absolutamente nada. Permita que Ele vá até você, abra o seu coração, permita que Ele fale com você, Ele te conhece, e Ele vai transformar a sua vida, e muito mais do que te abençoar, Ele, muito mais do que as bênçãos que Ele tem para você, Ele quer dar dEle mesmo para você. Muito mais do que a bênção dos presentes de Deus, que nós temos aprendido aqui na Betel, nós precisamos desfrutar a bênção da presença de Deus. Muito mais do que os presentes, a presença de Deus faz toda a diferença, nós precisamos
tê-lo no nosso coração. Feche seus olhos e vamos orar. Se essa palavra falou com você, ore ao Senhor. Coloque seu coração, sua vida diante dele e vá a ele em fé, sabendo que ele ouve você e ele nos responde. Ele está entre nós, irmãos. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo teu poder. Obrigado pelo teu caráter, pela tua glória, pela tua majestade. Nós somos tão limitados, nós somos tão pequenos. A nossa fé muitas vezes é tão vacilante. A nossa percepção acerca da sua natureza, da sua identidade, às vezes ainda é tão nublada. Ó Senhor, mas que nessa noite o Senhor possa, por tua graça e misericórdia, abrir os nossos olhos, para que possamos ver a tua face, ver quem tu és. Muito mais do que um gênio da lâmpada, muito mais do que um resolvedor de problemas, muito mais do que um mestre, do que um líder espiritual. Que os nossos olhos sejam abertos para contemplar que tu és o próprio Deus, o verbo da vida. Ó Senhor, e que possamos crer em ti, e crendo dessa forma que possamos ter vida no seu nome. Faça isso, Senhor, na vida de cada um dos nossos ouvintes aqui nessa noite. Faça isso para a sua própria glória. Assim oramos. Oramos no recusável nome de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do teu Santo Espírito seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Semana abençoada a todos, meus queridos irmãos. Amém. Coloque-se de pé no seu lugar, nós vamos cantar mais uma canção. Você pode dizer desse amor ousado do Senhor, que alcançou a vida de Jairo, que alcançou a sua vida. Vamos cantar mais uma canção, nos alegrando juntos. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Que Deus te dê uma semana abençoada. Tem um cafezinho hoje, né, pastor? Lá embaixo. Tem um bolinho. Então você vai ter o trabalho de descer essa escada toda aí, mas você vai ser legal lá embaixo. Deus abençoe a sua semana. Dê uns 50 abraços aí, depois você vai pro café.